Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs, ouvintes da palavra do Senhor. Mais um dia de manhã com Deus, a qual o Senhor nos outorgou estar de pé, pela misericórdia dEle. Estou muito grata ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado, nos sustentado, nos dado força para continuar a batalha que não é fácil. Mas Deus, Ele não disse que nós ficaríamos órfãos, que Ele enviaria o Consolador quando Ele fosse. E esse Consolador, Ele mora comigo, Ele mora contigo, está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. E esse é o nosso prazer, esse é o nosso gozo. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero desde já agradecer a todos os inscritos, a todos aqueles que têm confiado no Manhã com Deus, a todos os que têm participado, têm mandado mensagens, pode mandar. Tem várias pessoas que eu ainda não respondi, mas eu quero tirar hoje um tempo, eu vou responder a todos mais tarde. E podem comentar, falem de onde vocês estão vendo. E hoje é o quarto dia de testemunho, a quarta parte. Tive que cortar em partes, isso resumindo, porque o testemunho é muito grande. Então, esses dias eu tenho feito de testemunho, o meu testemunho de vida, a qual o Senhor me tirou do sempre espírita, me tirou do lar espírita para a glória dele, para hoje estar vivendo debaixo da mão potente dele, para a glória do Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu nunca vou deixar de falar isso aqui, porque tudo é por ele, tudo é para ele. Quem tem que brilhar, a estrela que tem que brilhar é ele. Nós somos apenas canais abençoados por ele, outorgados por ele, escolhidos por ele para fazer a obra que ele nos confiou. Então aqui começa mais um Manhã com Deus. O tema bíblico ainda é João 8:32, do 32 ao versículo 36, como disse no primeiro vídeo, e conhecerão a verdade vos libertará. E no 36, diz que se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu coloquei do 32 ao 36 para vocês meditar que nem todos são filhos de Abraão, filhos da fé. Nem todos. Todo mundo não é, como a Bíblia mesmo é bem clara. Só é filho de Abraão aquele que faz a vontade de Deus. Só é irmão de Cristo aquele que verdadeiramente serve a Cristo, vive com Cristo, confia nele e sabe quem ele é. Deposita sua confiança nele, que é o Deus Todo-Poderoso. Então não há outro nome, ele é o nome acima de todos os nomes dessa face da terra. Então que nós possamos reverenciar a ele, somente a ele. Se inscrevam, dê o seu like, dê o teu joinha, compartilhe o máximo que vocês puderem, porque talvez você que está assistindo já sabe da verdade, mas tem pessoas que precisam ouvir esse simples testemunho, mas que Deus vai abrir os olhos das pessoas que precisam de ser abertas, que estão cegos. Eu estive cega espiritualmente e hoje eu estou aqui contando para que outras pessoas não fiquem cegas também. Porque Jesus está às portas, Ele está voltando para buscar a tua igreja, uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E se Ele está às portas, irmãos, não adianta a gente olhar, porque nós estamos no primeiro céu. Não adianta a gente ver Ele vindo nas nuvens do terceiro céu. Segundo o apóstolo Paulo, são 3 céus, segundo a Bíblia relata. E não adianta a gente ver Ele descendo e se lamentar. É tarde, a lamentação não vai resolver. Então, enquanto nós podemos, e nós estamos aqui para fazer a vontade dele, vamos pregar
Vamos falar do amor de Deus, não importa se você não sabe falar, eu também não sei falar. O importante é quem nos rege, que é o Espírito Santo de Deus. É Ele que coloca a palavra na nossa boca. Nós não estamos sozinhos. Então, eu quero deixar aqui hoje que o inimigo não tem desânimo de fazer o mal sobre a sua vida. E porque você está desanimado, então não desanima não, compartilha para o máximo de pessoas, não só para esse canal crescer, mas que as pessoas venham conhecer a verdade, como diz em João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. E qual é essa verdade? É a palavra de Deus. Não tem outra verdade. Não existe outra verdade além deste livro sagrado. Não tem. A nossa faculdade da vida está aqui. Amém? Então eu peço a vocês que compartilhem, irmãos. Dê o seu like. Se inscreva. É para a glória de Deus, não é para mim não, porque eu não quero brilhar não. Quero não, é tudo para a glória do Senhor. Amém? Vou começar orando para mais um dia de testemunho. Senhor meu Deus, soberano, eterno Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença, ó Espírito Santo da verdade. Eu te peço que cada um que for ouvir mais um dia de testemunho, venha ser para a Tua glória, para a Tua honra, para Teu louvor, para a Tua adoração. E que possam enxergar verdadeiramente aqueles que estão cegos, aqueles que verdadeiramente não conhecem a Tua palavra, não sabem quem é o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que faz todas as coisas, o Deus que criou todas as coisas. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E eu peço nesta manhã que o Senhor vai passando de vida em vida e vai, meu Pai amado, Pai querido, vai alcançando cada um, meu Pai amado, com Teu poder, com Tua glória. Meu Deus amado, Deus querido, desde o alto da cabeça, as plantas dos pés, reveste o Teu povo, salva Teu povo, liberta Teu povo, ó Espírito Santo. Vai passando de vida em vida, aonde eu não posso ir, mas que as mãos do Senhor chagadas alcance, liberte, em nome de Jesus, porque a Tua vinda está muito próxima, mas muitos estão dormindo o sono profundo que Satanás tem colocado. Mas eu estou aqui como Teu canal, meu Pai, para contar um pouco do meu testemunho, para que almas venham se render verdadeiramente aos pés do Senhor. Que aqueles que estão brincando de ser crente não brinquem mais. Aqueles que estão na Tua obra, fazendo a Tua obra com retidão, que continuem fazendo. Aqueles que não conhecem o Teu Evangelho, que hoje, nesta manhã, começa a entender que somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. Ó Espírito Santo Consolador, vai passando de cada vida, cada um que assistir esse vídeo, que eles possam compartilhar, que eles possam se inscrever, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado nesta terra. Que diminua eu, mas que o Senhor apareça nessa terra, porque os dias são maus e o Teu povo está dormindo. Que o Teu povo possa despertar, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja eleita, igreja amada e escolhida do Senhor, ouvintes, criaturas de Deus. Quando eu falo criatura, é porque nós somos criatura dele, até que a gente vá para a casa do Senhor e Ele nos aceite. Mas Ele já nos escolheu lá no começo, antes da fundação do mundo. Mas para que Ele nos aceite, nós temos que aceitar a Ele. Mas Ele já nos aceitou, mas nós não aceitamos Ele de dentro para fora. Então, de criatura, nós passamos a ser filho por adoção.
Aleluias, quando nós verdadeiramente estamos caminhando na presença dele. Ai, irmã Ana Paula, mas você não tem pecado? Oxe, meu Deus, enquanto nós estivéssemos nessa terra, nós temos que bater o joelho e falar: Pai, eu errei, eu pequei. Quem não peca, quem não erra, você não pode deixar que ele domine a tua vida. Ah, mas então você é pecadora? A gente tem que fugir da aparência do mal. Quando eu falo pecar, às vezes você vai falar uma palavra, você vai falar alguma coisa que vai ofender alguém, e isso se torna um pecado. Ou você às vezes vai falar algo de alguém, isso se torna um pecado. É isso que eu estou dizendo, irmãos. A minha vida ela é muito clara, ela é muito nua e crua. O que vocês estão vendo na tela, eu sou. Comigo é sim, sim, não, não, como diz na Bíblia. Mas eu não posso ser hipócrita de falar que eu não erro, que eu não falho, até porque eu sou ser humana. E enquanto eu estiver em cima dessa terra sobre este corpo carnal, eu estou sujeita. Mas a Bíblia me deixa claro que eu tenho que resistir o inimigo, resistir o diabo, para ele fugir. Ou seja, eu não estou aqui para tentar a carne. A carne ela tem que ser mortificada, mas é mortificada com Cristo. Aleluias. Não vem dizer que você é santo. Não, a Bíblia diz: sei de santo porque eu sou santo. Mas nós temos que purificar a todo momento, porque no mundo que nós vivemos hoje, tá difícil, irmãos. Não tá fácil, as coisas estão estreitas. E Satanás está aí, ó, galgando, pegando quanto mais quantidade ele puder para levar com ele, para depois rir da tua cara. Enquanto você está nesse corpo mortal, ainda dá tempo de não querer fazer o que o vil tentador quer que você faça. Desculpa eu tirar um pouco do óculos, é porque tá suando. O tempo hoje aqui tá quente em São Paulo. Mas, e aí ele tá incomodando, ele suando e tá escorregando. Mas eu uso mais aqui para me ler a palavra, porque às vezes eu não enxergo direito, mas é mesmo por isso. Então, sem ele eu não consigo enxergar praticamente nada para ler. Então, irmãos, que nós possamos rejeitar os pratos do inimigo todos os dias. E como eu disse nos vídeos anteriores, e hoje dando continuação, o inimigo ele não brinca de ser inimigo, e a nossa oração ela tem um poder muito grande. Você pensa que não, o teu joelho tem muito valor para Deus. Deus, ele tem zelo daquele que ajoelha. Como eu disse no vídeo anterior, o inimigo, ele teme a tua oração. É a única coisa que faz ele temer. Um crente é um crente que ora, um crente que busca, um crente que jejua, um crente fiel, um crente verdadeiro, um crente que se errar não fica escondendo debaixo do tapete, mas bate o joelho e fala: Pai, eu pequei, eu errei, me perdoa. O Senhor quer os verdadeiros crentes, não como Adão e Eva, que ficou julgando a culpa para o outro. Não. Se você pecou, se você errou, se ajoelhe diante do Senhor e peça perdão, porque Ele é fiel para te perdoar. Enquanto você está nesse corpo terreno, Ele é o meu e o teu advogado. Agora, depois que você sair deste corpo terreno, segue-se o juízo. Não pense que a tua vida vai acabar aqui. O Espírito volte a Deus, porque Ele nos deu fôlego de vida através do teu Espírito, soprou sobre as nossas narinas, quando nós éramos almas viventes, como diz Adão e Eva, como diz na palavra lá em Adão e Eva no começo, lá, quando ele começou a fazer ali o homem do barro, ele soprou, mas a Bíblia é clara em dizer que Ele mesmo pega o teu Espírito e leva, porque o Espírito é dele, pertence a Ele. Mas a alma, ela tem um destino aí. E qual é o destino da tua alma hoje? Então que você medite em nome de Jesus e deixe as paixões desse mundo. Não deixe que elas dominem você, porque uma vez que você está crucificado com Cristo, você já não vive mais, mas Cristo tem que viver em você.
Eu saí de um centro espírita, como eu já disse no vídeo anterior, a oração é a chave da vitória. Eles me juraram a vida, disseram que eu ia morrer, que eu ia ficar sem casa, que eu não ia ter nada. Foi o penúltimo centro que eu passei, eu quero tentar resumir o máximo. E depois eu fui para um outro, que não era um centro, mas era onde um pai de santo ali fazia seus trabalhos, seus rituais, e pediu que eu fosse ali a ajudadora dele. Na época ainda tinha meu avô vivo, meu avô um homem muito sábio, uma pessoa assim, fora de série no espiritismo. E todo mundo tinha medo dele, até os pais de santo tinham medo dele, tinha respeito por ele. Aonde ele chegava, eles batiam reverência, porque o meu avô já vinha de décadas e era uma pessoa muito conhecida na minha cidade de Sete Lagoas, que as pessoas da idade mais velha, muitas já faleceram. Quando você diz eu sou neta de Edson Ambrosio, todo mundo sabe, nossa, você é neta. E resumindo disso, quando eu saí desse centro espírita, o segundo que eu passei, fui pro terceiro, que foi o último, eu comecei ali e eu tinha que desenvolver o restante, mas eu comecei a fazer trabalhos, fazia trabalhos fora, fazia trabalhos para unir casais, era procurada, eu grávida fazendo trabalhos. Às vezes eu não queria, por dentro de mim algo eu não queria fazer, mas a minha mãe às vezes, por tanto medo que eles colocavam, porque eles falavam assim, eu vou colocar ela louca se ela não me servir. E eu era a neta mais velha do meu avô ali, fui, né, a neta mais velha, a primogênita neta dele. Então eu fui ortogada que quando ele falecesse, eu ia pegar tudo que ele tinha e se transformar num centro e ser a Paula conhecida como a neta do senhor Ambrósio. Mas eu não quis. Então imaginam a prova que eu passo. Eu não quis. Eu vim quebrando essa maldição para a glória de Deus. Eu, o Pai e eu. Que é uma história, é um testemunho. E nesse último terreiro, eu lembro que um dia eu ajoelhei diante do espírito ali e eu comecei a fechar o meu olho. E quando ele pediu para que eu fechasse o olho, e quando eu fechei o meu olho, ele falou: agora você vai firmar os teus olhos no profundo. Quando eu fechei meu olho, irmãos, que eu firmei, eu fui vendo, eu entrei num buraco escuro, um buraco negro, e eu fui entrando, eu fui caindo e fui vendo caveira, e fui vendo riso, e aquilo foi esquentando, e eu comecei a gritar socorro, porque eu queria voltar e eu não conseguia voltar. Foi uma experiência terrível, eu gritava socorro, me ajuda. Eu voltei gritando socorro e falando: eu não quero mais. Eu não quero mais passar por essa experiência, porque até aí eu não tinha visto uma experiência tão forte como essa. Estou resumindo porque é muito grande o meu testemunho. Mas é real, o mundo obscuro é real. Eu estive lá, eu vi tantas caveiras, um buraco negro escuro, tanta gargalhada, mas tanta caveira. E tão quente, mas tão quente que esse sol que eu tô sentindo hoje, agora eu arranquei até o óculos porque o calor tá muito, não se compara à quentura que eu estive. E eu fui descendo e não tem fim. E eu gritei socorro, me ajuda, socorro, eu quero sair daqui. E nesse que eu estava nisso, com certeza já estavam tendo lá em cima alguma coisa, né? Algum trabalho, alguma incorporação. Eu nunca tinha sentido isso nas incorporações que eu fazia com o demônio. E nesse dia, foi o dia que eu achei que eu ia morrer. E eu voltei, olhei para o espírito que estava lá e falei: não quero mais fazer isso. E ele deu gargalhada. Eu falei: foi uma sensação horrível, eu não quero sentir mais.
Mas continuei ali ajudando ele do lado, mas não querendo mais desenvolver. Mas você tem que desenvolver o restante. Falei, eu não quero sentir mais essa sensação, não vou fechar meu olho. E ele me colocava para girar, para terminar, e eu não fechava meu olho, eu abria porque eu não queria mais sentir aquela sensação a qual eu senti terrível, a visão que eu tive muito ruim. Irmãos, não queiram passar pelo processo de sentir que você está dentro de um buraco negro, escuro, cheio de caveira e quente. Triplica a quentura do sol. Quem mora em São Paulo sabe. Qualquer sol triplica a quentura que eu senti. Ali, creio eu que já era descendo para o inferno. Ou para um lugar de tormento. E por eu não querer mais, eu comecei a rebelar. Por eu não querer mais fazer tudo o que eles queriam. E eu via que eles começaram. Participei, escrevi, ajudei ele a fazer trabalho de matança. Eu ajudei escrevendo para que a pessoa comprasse. E eles vão procurar mesmo. Minha mãe ainda falou, não participa do trabalho de matança. Eu falei, não vou participar. Eu simplesmente só comprei as coisas. Aliás, ele deu a lista, a pessoa comprou as coisas. Eu só escrevi, mas de qualquer forma eu participei. E no dia do trabalho eu não fui. E não demorou muito, a pessoa faleceu. Uma cunhada tinha raiva do cunhado e queria a morte dele de qualquer maneira. Isso aconteceu, irmãos. Eu estou contando resumidamente. Então não brinquem com Satanás, porque Satanás, quando ele jura, ele mata. Só que se nós tivermos Deus na nossa vida, se a gente tiver temor, ele não consegue. E lá no centro espírita vai muitas lésbicas, vai muitos homossexuais. Pessoas que são homens viram homossexuais, mulheres que são mulheres viram lésbicas, porque ele me revelou algo e hoje ele nem se encontra aqui mais e eu vou estar contando para vocês. O anjo, ele não tem sexo. Ele me falou isso. Você sabia que o anjo não tem sexo? E eu falei, mas como assim? Por isso que quando desce no centro espírita, se descer, se ele quiser se transfigurar de homem, ele vai. Se quiser transfigurar de mulher, ele vai. E quem recebe esse demônio no corpo, se for homem, tem sensação de querer ficar com outro homem, porque ele não tem sexo. Os demônios não têm sexo, por isso que ele se transfigura no que ele quiser. Mas como Deus permite, Deus não tira o que ele dá. Mas Deus sabe todas as coisas. Se de repente não tivesse acontecido isso, Deus não sabia? Sabia. Mas é para o nome dele ser glorificado. Entenda uma coisa, tudo o que acontece na nossa vida e tudo o que está acontecendo, o fundamento é para que o nome dele seja glorificado no céu e na terra. Não tem outro nome. Não tem outra explicação, irmãos. Aí um dia eu ouvi a pregação da Camila Barros, eu concordo com ela, mas se o Senhor sabia que o fruto era proibido, por que ele deixou no paraíso? Para que nós tenhamos a nossa vida, ele não tenta ninguém, mas você tem o direito de escolher o ruim e o bom. Para que vai pegar aquilo que não presta? Se foi avisado, para que você pega? Eu falo de mim mesmo. A minha mãe, meu avô me falava, não pega tal planta, não põe na boca. Eu ia lá, fazia, tentava, e aí me estrepava. Por quê? Porque os meus olhos cobiçavam, e aí eu queria fazer tudo que não era para fazer. Fui uma criança arteira, mas eu sofri as consequências na minha pele. Então, se o Senhor falou que não era para comer, para que ele ia tirar de lá? Você tem que ter o domínio próprio de não querer fazer. É você. Tá dentro de você. Se você faz, é porque você quer, porque o tempo de você pensar para não fazer tá aí, como Caim. Ele teve tempo de tirar aquele semblante ruim para não matar Abel, mas ele preferiu cometer o pecado. Então, antes de você colocar um gole de cerveja na tua boca, tem segundos para você pensar se você põe ou não. Antes de você colocar uma maconha, você tem o tempo de pensar se você põe na boca ou não. Antes de cheirar uma cocaína, você tem o tempo de pensar se cheira ou não. E o crack, vice-versa. Para quem usa, nunca usei para a glória de Deus.
O único vício que eu tinha era bebida e cigarro de papel, que não foi fácil de arrancar, mas a glória de Deus hoje liberta. Então nós temos que ter esse domínio próprio dentro de nós. Nós não precisamos tentar Deus, porque Ele não tenta ninguém, mas se Ele avisa, não faz, não vai, não faça, porque vai dar ruim. E nesse centro, irmãos, eu vi um dia que o demônio falou pra mim: você vai dar bebida pra fulano de tal até ele cair, porque ele tá fingindo que tá com o espírito no corpo, e eu vou fazer ele passar vergonha. E eu não gostei disso. Mas como ele me pediu e eu, obediente, quando ele chegou, foi arriado os trabalhos, começou ali um trabalho, eram poucas pessoas, e eu comecei a dar bebida segundo o Espírito pediu, o Exu pediu. E esse rapaz, de tanto beber só pinga, 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 por fim ele prostrou no chão, caiu, passou mal. E eu lembro que eu tinha uma amiga com uma homossexual. Aí eu falei pra ela assim: olha, você tá vendo, ele queria que eu fizesse isso e foi feito. Ela falou: nossa, mas ele ficou muito ruim. Resumindo a história, o tanto que eles são mentirosos. Quando o homem foi procurar saber o porquê que ele passou tanto mal, ele chegou a falar que eu tinha dado bebida pra eles até ele cair. Eu tinha dado bebida pra ele até ele cair. Que eu tinha dado. Foi aonde eu sempre fui desse jeito, irmãos. Se eu fiz, eu sou mulher o suficiente pra assumir. Eu fiz mesmo. Agora, se eu não fiz, não me fala que eu fiz, porque eu vou até a última consequência e quero provar que eu não fiz. Eu não aceito. Comigo é sim, sim, não, não. Foi aonde teve outra confusão para a glória de Deus. E eu falei: eu não aceito, porque foi você, com o seu espírito, que falou que era para me dar ele bebida. Eu não tenho nada com isso, eu só fiz porque eu sou obediente. Eu estava obedecendo a palavra do teu espírito. Então é mentira. E ele mandou eu sair de dentro do terreiro, me expulsou, falou: sai daqui. Eu falei: saio agora. Ele falou assim: eu vou te matar. Se você quiser, você recorre ao velho babão. Eu falei assim: o velho babão era meu avô. Eu falei: é mesmo? Beleza, tô saindo agora pra nunca mais voltar. Saí, cheguei lá em casa. Quando eu contei meu avô falou assim: você como cambona, porque na época eu era cambona. Pra quem sabe, cambona é aquele que auxilia o espírito ali, que dá as bebidas, que dá o cigarro, que não deixa faltar nada, que olha tudo, que fica de olho em tudo. E aí eu falei assim, falei com meu avô: vovô, ele me fez uma jura, falou pra mim, falou assim: vou te secar como um sapo. Você vai secar como um sapo. Enquanto eu não estiver seca como um sapo, eu não sossego. Eu falei assim: se você for maior do que o Deus que está lá em cima, você vai conseguir. Se não for, quem vai secar é você. Sempre contendendo com Satanás, sem conhecer verdadeiramente o evangelho, mas eu já tinha essa autoridade. E saindo dali, meu avô falou assim: por que você não mandou o demônio subir? Porque você, como cambona, você tinha todo o direito. Eu falei: ele mandou te recorrer. Ele falou assim: pois eu vou lá. Mas ele não foi. A minha mãe falou: não, pai, deixa que eu vou. A minha mãe foi, o meu ex-marido foi, que hoje é meu ex-marido, né? É outra história que não me convém agora contar, que foi um sofrimento muito grande, eu não gosto de lembrar. Ele foi na época e ele entrou dentro do centro de macumba junto com minha mãe e falou pra eles: quem é vocês? Quem é vocês pra pôr ela pra fora? Como assim? Ele queria quebrar o centro de macumba e a minha mãe foi brava lá dentro. E aí mandaram me chamar, eu falei: eu não vou. Aí depois mandaram tanto me chamar, eu fui. Não, foi o outro, não, que sabe? Eles vêm com tanta ladainha, com tanta conversa, e queria que eu ficasse. Falei: não, aqui eu não fico mais. Quando foi no outro dia, passado tudo, o Pai de Santo me chama, me pede perdão e fala comigo assim:
eu quero que você continue, porque você é meu braço direito, isso foi um equívoco, não, que não sei o que, foi os guias, não tem culpa. Falei, não quero. E meu avô falou, você não pisa lá mais. Mas ele ficou com tanta ira que ele queria que eu morresse. Todos os dias eu ficava sabendo que era arriados trabalhos para me matar. Aí era trabalhos arriados do outro centro para me matar. E arriavam lá também e falava com todo mundo, vocês vão ver ela vindo de gatinho aqui, pedindo socorro, porque eu estou arriando, e arriava. Mas para a honra e glória do Senhor, nunca precisou de eu voltar lá. Resumindo a história, meu avô falece, meu avô faleceu, e eu já tinha decidido a realmente não querer mais. E a palavra do Senhor, ela é muito clara. Aleluia, glória a Deus. Ela é muito clara quando diz que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando diz lá em João 10:10 que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim, quem vê Jesus, eu vim para que as ovelhas tenham vida, e a vida completa, ou vida em abundância, em outras Bíblias, porque essa é a Bíblia da linguagem de hoje. Satanás, ele veio para tentar me destruir. Meu avô faleceu, e como eu não queria ficar mais mexendo com espiritismo, eu já tinha decretado que eu não queria mais. E só que eu tinha sido escolhida pelo meu avô para ficar, então já estava tudo no mundo espiritual esperando a minha decisão. E depois da morte dele, eu perdi tudo. Para que eu conhecesse o Evangelho, eu tive que perder tudo, só não perdi a vida. Mas mesmo assim, com a morte do meu avô, eu continuei fazendo alguns trabalhos, já grávida do segundo filho. Eu continuei fazendo trabalhos, eu arriava trabalhos, eu fazia as macumba, pediam, eu ia. Eu não queria mais fazer, mas eu sentia aquela obrigação, porque a minha mãe, ela tinha muito medo. A minha mãe tinha uma casinha onde tinha os demônios lá, que ela tratava deles, e falava pra mim, eu vou tratar deles pra você, porque você não quer saber deles. Eu falei, eu não gosto, eu não quero tratar. Então dentro de mim, creio eu que já era o Espírito Santo de Deus ali. Resumindo a história, o meu avô ele falece. Meu avô ele falece e tudo ficou nas minhas costas. Só que determinado tempo eu não quis mais mexer com espiritismo. Falei, não mexo mais, não quero mais. E aí é onde entra João 10:10. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para dar vida em abundância. Resumindo, eu passei fome grávida do meu segundo filho. Eu passei no estreito grávida do meu segundo filho, que hoje se encontra com 19 anos. Eu perdi uma casa que eu perdia dentro dela, porque o demônio apareceu para minha mãe, apareceu para minha filha, que ainda era pequena, ela tinha 7 anos na época, e por último em sonho apareceu para mim e disse assim para mim: se você não sair dessa casa, eu vou tirar tudo de você. Por quê? Porque essa casa me pertence, essa casa não é sua, nada vai prosperar aí dentro. E falou pra mim, olha o que eu vou fazer se você não sair. O fogo descia no dedo e ainda dizia, vou fazer o teu filho virar um grande ladrão. Ele começou nas ameaças. E aí eu falei com minha mãe, com menos de um mês, eu falei com minha mãe, mãe, vamos vender essa casa, aqui eu não quero ficar mais. Eu perdi tudo, irmãos, eu só não perdi a vida, porque Deus teve misericórdia. Mas eu era aquela mulher que andava praticamente seminua, que andava praticamente pelada, mesmo tendo temor dentro de mim,
Eu era uma mulher que me prostituí muito, porque eles te ajudam a prostituir. Eles te ajudam a fazer as coisas erradas, mas não ajudam a esconder. Fui uma mulher prostituta, sim. Graças a Deus, hoje liberta para a glória do nome do Senhor. Mas, irmãos, eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Só não perdi a vida. Tive que vender a minha casa por preço de banana, como se diz no linguajar. Vendi por nada. Compramos um lote no bairro Verde Vale, onde hoje eu moro. Aliás, eu morava, porque hoje eu moro em São Paulo, mas a minha mãe ainda reside lá. E foi um ano morando de aluguel e trabalhos sendo arriado. Passei fome, irmãos. Não tenho vergonha de dizer. Como eu não queria mais aceitar viver essa vida de escravidão, resumindo a história, passei fome. Passar fome é muito triste, por isso que hoje eu valorizo cada grão de arroz. Passar fome grávida ainda pior ainda. Perdi tudo. Mas eu precisava perder tudo para conhecer o Evangelho. Porque eu era uma mulher de nariz em pé, uma mulher de nariz altivo, uma mulher que não baixava a cabeça para ninguém. Eu debatia com Satanás. Mas mesmo na merda, era aquela mulher arrogante, prepotente, porque eles eram assim. E resumindo a história, quando eu queria beber e ficar bêbada, eu bebia e ficava embriagada, mas quando eu não queria, eu julgava pro santo e falava, bebe pra mim. E eles bebiam. Irmãos, o mundo espiritual é muito mais real do que o carnal, vocês não têm noção do que eles são capazes de fazer. Resumindo, eu perdi tudo. Vendi a casa por nada. Fui roubada, como diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu fui roubada. Mas Deus é tão fiel que me deixou com um lote. E desse lote é que hoje se encontra a casa situada aonde está minha mãe, morando lá. E eu falo que lá cada tijolo é para a glória do Senhor. Mas antes de ir para lá, eu fui pro aluguel. E eu fui morar no fundo de uma crente, com a boca toda estourada, uma depressão violenta. Eu não podia nem rir, pesando 40 e poucos quilos, magrinha. Uma depressão, porque eu tinha perdido tudo, que eu não conseguia ficar de pé de tão magra. A minha boca deu ferida de cima e embaixo, sangrava. Eu não podia nem fazer isso, que a boca sangrava toda. E o sangue escorria no meio dos dentes. Eu vivia só com um pano, algo. Mas mesmo assim, ali fumando, ali bebendo, usando as roupas decotadas. Mas mesmo assim, com a boca sangrando, caindo no meio da rua de depressão, caindo mesmo no chão, porque eles queriam me matar de todos os jeitos. Mas eu não queria mais servir a eles. Fui morar no fundo de uma crente, de uma casa de 10 cômodos. Eu fui para uma casa de 2 cômodos, aonde não tinha pia, não tinha tanque para lavar roupa. 2 cômodos e sujo, imundo, aonde eu tive trabalho para poder limpar aquilo para entrar. Uma casa parecia mais uma tapeira. E eu, como o nariz em pé, metida numa casa enorme que eu tinha, eu falei, mas como eu vou morar aqui? Mas Deus precisava me levar lá embaixo. Eu passei pelo degrau da humilhação, igual Deuteronômio 8. Eu tinha que passar esse processo para conhecer a verdade, para que essa palavra em João 8,32 começasse a ser trabalhada sobre a minha vida. Irmãos, eu falo que foi uma provação que hoje eu olho e falo, Deus, como eu consegui superar tanta prova, tanta luta. Mas eu vejo que eu precisava passar por isso para me dar valor no Deus que hoje eu dou,
porque eu sofri para ir para a presença dele. Me calotearam, tomaram de mim. O homem dizia que ia tratar do seu neto que estava com câncer. Eu emprestei uma certa quantia, o diabo veio, roubou, o diabo veio, quase me matou, o diabo veio para destruir, mas Deus veio para dar vida em abundância. E tudo na nossa vida tem um propósito, e o propósito do Senhor é que eu morasse no fundo de uma crente, a qual eu não suportava crente. E para completar, na minha casa não tinha nem muro, nem na frente nem atrás. E eu colocava o som para insultar ela no maior volume, na maior altura, para insultar no som da Liberdade, que era a rádio que eu gostava muito, que tocava muito sertanejo. Mesmo com a vida destruída, mesmo com a boca sangrando, mesmo na depressão, mesmo parecendo uma caveira em pé, mas eu não aceitava Deus. E revoltada, querendo matar o homem que não me devolvia o dinheiro, que fazia hora com minha cara e não me entregava para mim poder construir no lote que eu tinha comprado. Então a revolta começou a crescer dentro de mim de uma forma sobrenatural. E ela sempre tentando convencer, brincar com minha filha, brincar com meu filho que já estava pequenininho. E eu tirava eles para não ir, falava, não mexe com essa mulher é crente, eu não quero conversa com ela. Até que um dia, resumindo tudo, eu quebrei tudo dentro de casa. Olhei para o céu, peguei uma faca, lutei no ar com todo mundo que queria me segurar. E eu olhei para o céu e falei, o Senhor não existe. Ele sabe que pela misericórdia dele, ele me perdoou por isso. Porque eu falei no meu momento que eu não conhecia ele, no meu momento de desespero. E a boca sangrando. Eu falei, hoje eu vou sangrar esse homem que me deve e não me paga. Mas o Senhor não existe, demônio, você não existe, porque se existisse eu não estava do jeito que eu tô. Eu não estava com dinheiro precisando de comprar material para ir para minha casa. Então o Senhor não existe. O povo fica orando, fica rezando para quê? Isso não existe demônio. Eu passei a não acreditar em mais nada, quase vira um ateu naquele momento, no momento de dor, no momento de desespero, mas foi tudo permissão do Senhor para que eu conhecesse a verdade e ela me libertasse. Quando essa irmã que morava no fundo, que mora lá até hoje, no mesmo lugar, a missionária Sandra, ela escutou uma voz que falou para ela, desliga o fogão. Ela conta isso. Desliga o fogão, porque é uma serva minha escolhida, vai. Ela falou, como que eu vou entrar nessa confusão? Eu tô vendo barulho, eu tô vendo... Você desliga tudo e vai atrás, porque é uma escolhida minha. E quando ela não queria, mais que depressa, o Senhor de novo, e ela desligou o fogão e foi. Quando ela chegou, eu já olhei para ela meio que retraída, e eu querendo ir matar o homem, mas sendo cercada. Eu falei que eu ia correr a cidade inteira, mas que eu ia achar ele, ia beber o sangue dele. Eu tava muito louca. Desespero. E ela veio e me abraçou. Eu falei, dona Sandra, não me abraça. Porque eu não falava irmã, porque eu não era da igreja, não conhecia. Ela me abraçou e eu falo nos meus testemunhos quando eu vou na igreja, que às vezes Deus me ortoga a contar um pedaço. Eu falo que eu tomei um diazepam de Jesus. Porque quando ela me abraçou, eu me amoleci toda. E ela começou a orar. E ali eu comecei a chorar. E ali começou o processo do Senhor na minha vida, da minha conversão com Cristo. E aí ela falou, não, vai dar certo, não faça isso. E eu comecei a contar para ela tudo que tinha acontecido. E ela falou, vamos orar. E essa mulher continuou pagando um preço pela minha vida, para hoje eu estar aqui. Ela pagou um preço pela minha vida. Então você que está aí, você tem pagado um preço pela vida dos teus filhos, pelas almas que estão bebendo, que estão sofrendo, que estão com depressão. Você tem temido ao homem? Não tema o homem, tema a Deus, porque ela não temeu o homem, ela temeu a Deus, porque eu com algo na mão, irritada, gritando, irada,
E ela veio e me abraçou, porque Deus mandou ela ir. Ela foi sensível à voz do Espírito Santo do Senhor. Será que nós estamos sendo sensíveis quando vemos um drogado, quando vemos alguém bêbado? Nós corremos, zombamos, mas não queremos acolher aquele que está precisando de socorro. Porque foi o que ela fez. Ela poderia não ter escutado a voz do Senhor, ter pagado um alto preço depois, mas ela ouviu a voz do Senhor e foi, me acolheu, e hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Ela ganhou a minha alma para o Senhor, que poderia ser destruída. Então eu quero deixar um legado hoje. Vou parar por aqui porque é muita coisa, porque agora vai entrar a minha conversão. E aí ela me abraçou, e dali começou a minha vida a ser diferente. Daquele abraço pra cá, as coisas começaram a ser diferentes. Eu sentia aflição, mas algo dentro de mim me colocava paz. E no próximo testemunho eu termino de contar o restante, porque senão vai ficar mais longo ainda o vídeo. Mas até aqui, eu quero te dizer, você tem pagado preço pelas almas aí fora? Você tem ido atrás, você tem evangelizado, você tem ido buscar, ou você tem só visto e passado como se não fosse ninguém? O Senhor veio para os doentes, o Senhor veio para os que necessitam dele, o Senhor veio para os que não são para a humanidade, o Senhor veio para aqueles que necessitam, para os mancos, para os coxos, para os aleijados, para as prostitutas, para os assassinos. O Senhor veio, foi para eles, não para quem é santarrão que sabe tudo. Todos nós temos um passado negro. Não adianta colocar um paletó e colocar... Não, nós temos um passado negro, exceto aquele que nasce no berço evangélico e nunca se desviou. Mas todos nós temos um processo de um passado negro até chegar em Cristo. E eu estou aqui expondo o meu passado resumido dos resumos. Então não vamos apontar o dedo para quem está caído. Vamos ajudar a levantar. Se você não pode, pelo menos bate teu joelho e ora por estas vidas. Não julgue, não jogue lá fora, porque um dia o Senhor vai requerer e vai prestar conta com você. Tive doente, não fosse me visitar. Tive fome, não me deste comer. Tive sede, não me deste beber. Tive preso e não fosse me visitar. Mas quando eu tive? Quando você faz para qualquer pequenino deste mundo, você não está fazendo para ele, você está fazendo para Cristo. Entenda isso. O que essa mulher fez, ela não estava fazendo para ela não estava fazendo só para mim, ela estava fazendo para Cristo, que me alcançou, e eu conheci a verdade que me libertou. E se ela não tivesse feito isso, então vamos hoje parar por aqui. E eu digo a você, você tem buscado as almas perdidas lá fora? Se não tem, começa, porque eu sou uma delas que estava lá fora perdida, sem valor para o mundo, mas com grande valor para o grande eu sou, porque eu cheguei a falar que ele não existia, e ele teve misericórdia da minha vida como tem até hoje. Então, irmão, se você foi alcançado pelo Senhor, começa a espalhar o evangelho. Pega os menosprezados, porque o Senhor... mas hoje o mundo está violento, está matando. Sempre foi assim, desde Abel e Caim. Sempre o mundo foi violento, mas quando você coloca Deus, se consagra diante dele, não tem violência que fique quando você está na presença do Senhor, verdadeiramente, sem desafiar Satanás. Porque para desafiar Satanás, você tem que estar no prumo reto, porque senão ele ainda te envergonha. Porque o inimigo, ele te ajuda a pecar, mas não ajuda a esconder. Então esteja na retidão com Deus, para você fazer um trabalho bruto desse. Porque mexer com o inimigo é mexer no ninho de cobra. Você tem que estar como Paulo, que foi ali picado, todos esperavam ele morrer, mas ele só balançou a cobra na fogueira, mas ele continuou intacto, porque ele estava na presença. Ele conhecia. E quem foi Paulo? Quem foi Saulo? Um grande perseguidor que ajudava, que estava lá quando Estevão foi apedrejado, segurando a capa de Estevão. Saulo também teve o teu passado negro, mas foi o maior missionário da Bíblia Sagrada para o Novo Testamento, para a nossa vida.
Então, irmãos, não jogamos pedra naqueles que estão lá fora, sem conhecer o Evangelho. Se você não pode ajudar, cale-se. Ou então comece hoje a buscar, porque o Senhor vai requerer de você e está muito perto. Paramos por aqui, nesses capítulos, e eu volto semana que vem com o restante do testemunho para a glória de Deus. Creio eu que o próximo eu consigo resumir mais ainda para chegar na conversão a qual o Senhor me ortogou. E daí depois eu vou dar uma palavra de pregação e sempre vou estar contando alguma coisa que me aconteceu, porque se eu for contar o testemunho é muito grande, é muita coisa. Mas eu sei que tudo que está sendo falado aqui é para a glória do nome do Senhor, é para o nome dele ser glorificado e exaltado. Então deem valor, não olhe com olho de soberba. Se você tem, se você pode ajudar, abrace o mendigo, abrace o que está na cachaça, abrace o maconheiro, abrace o traficante, abrace, porque ali tem pastores, tem homens, tem prostitutas, abrace elas, homossexuais, lésbicas, abraça essa causa, porque por trás ali tem homens e mulheres de Deus que precisam da nossa ajuda com o Senhor. Parem de tacar pedra. Crentes santarrão, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ajudar o outro a levantar, não para diminuir. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para pregar a boa obra, para fazer as obras e ajudar os órfãos, ajudar os pequeninos. Assim como a irmã, a missionária Sandra, me ajudou. Eu peço a vocês que todos que estão vendo esse vídeo, assistindo, ore pela vida dela. Hoje ela se encontra enferma. Estive lá na minha cidade orando por ela, que está com um tumor na garganta, a qual tem sofrido várias dores. Não tem sido fácil, mas eu profetizei sobre a vida dela a cura, e eu creio em nome de Jesus. Está tudo nas mãos do Senhor. Então, nas orações, coloque a vida da missionária Sandra, que está precisando do nosso socorro, do nosso auxílio, porque um dia essa mulher doou a vida dela por mim. Um dia. E hoje eu estou aqui pedindo a vocês que coloquem a vida dela nas mãos do Senhor, para que Deus possa fazer o grande milagre, porque é uma grande guerreira, mulher de Deus, usada e ousada na presença do Senhor, para que seja mais um testemunho. Em nome de Jesus, ela estando curada, eu quero trazer ela no canal, para ela contar um pouco do testemunho dela, para a glória de Deus. Eu creio e eu profetizo a cura desde já. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, das irmãs. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o sol da justiça. Aqui termina mais uma manhã com Deus. Que Pai continue abençoando cada inscrito, que esse canal venha crescer na graça e no conhecimento de Deus. Aqui quem vos fala é Paula Ferreira. Um beijo grande e até semana que vem, se o Pai permitiu, até a volta de Cristo. Amo vocês. Beijo. A paz.